Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais uma lição de empreendedorismo, da força do empresário brasileiro, do empreendedorismo que nós temos aqui no Brasil, de alguém que começa do nada e consegue transformar a sua empresa num grupo de empresas aí, gerando empregos, gerando praticamente 6.700 empregos, olha só, 6.700 empregos que são gerados através desse grupo de empresas aqui. Mas quem nos sugeriu a análise dessa empresa é justamente Little Holder. Little Holder, muito obrigado, um prazer ter você participando junto conosco aqui, bem como também o Anderson Hoffman. Ô Anderson, um forte abraço para você também, muito obrigado pela sugestão, muito obrigado pela participação e espero corresponder à expectativa de vocês, né? Mas caso vocês também queiram participar aqui do canal Silas Negraf, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negraf, e aproveita, manda sua sugestão, faz sua inscrição, dá o like e vem participar junto conosco dessa construção de conhecimentos e vamos aprendendo juntos a respeito das empresas, até porque na hora de investir, na hora de comprar ações de uma empresa, nós temos que saber aonde que nós vamos colocar nosso dinheiro, se vale a pena, se não vale a pena, quais os riscos envolvidos, mas para tanto, é necessário saber o que é essa empresa, como que ela surgiu, o que ela faz, para onde que ela vai, mas conhecer fundamentalmente a sua situação econômica e financeira. E a empresa indicada lá pelo Little Holder e pelo Anderson Hoffman é a Demil Varejo Farma SA, que é uma rede de farmácias, principalmente ali na região sudeste, onde tem uma penetração bem maior. Mas essa empresa, na verdade, ela começa de uma distribuidora de medicamentos. Mas vamos contar toda essa história. E a história começa lá em 1961, com uma personalidade, o senhor Manuel Biermarker. O Manuel Biermarker, depois de algumas frustrações ali profissionais que passou por algumas empresas, ele resolveu, com 28 anos de idade, montar a sua própria empresa. Aí conseguiu lá um espacinho lá num barracão, lá sublocou um barracão, só que tinha um problema, não tinha dinheiro para montar a empresa. E aí, para conseguir os seus primeiros recursos para montar essa empresa, ele vendeu uma geladeira, olha só, vendeu uma geladeira, e ele tinha ganho também um casal de cachorrinho pincher, e acabou também vendendo o casal de cachorrinho pincher, e com esses recursos é que ele conseguiu montar a sua distribuidora de medicamentos. Naturalmente que no começo ali muito pequenininho, mas aí vai com muito esforço, com muito trabalho, daí na sequência contrata um funcionário, daqui a pouco mais o outro funcionário, e com 2 funcionários vai tocando a distribuidora de medicamentos, atendendo ali no Rio de Janeiro apenas, né? Mas daí na sequência a coisa começa a andar e a clientela começa a aumentar e aí naturalmente a empresa começa a crescer. Chegando já na década de 70, foi crescendo com esse aumento de clientela e também com a parceria que começou a fazer com alguns laboratórios, e aí a coisa começa a andar. Já na década de 90, ele começa também o processo de aquisição de distribuidoras de medicamentos em outros estados. Já a partir do ano 2000, entra na empresa para trabalhar com ele o seu filho. Seu filho tinha apenas 14 anos de idade, o Sammy Biermarker, e que começou a trabalhar com o pai desde criança, ali, primeiro nas férias escolares, ali, e depois, na sequência, começou a trabalhar direto, e hoje, inclusive, o Sammy é o que controla, o que comanda toda a empresa. No ano de 2006, aí também com a entrada do Sammy, a empresa vai crescendo, e no ano de 2006, eles fazem o IPO da empresa, da Profarma. Estou falando da Profarma, né, que era uma distribuidora de medicamentos. Aí faz o IPO da empresa, aí com a entrada de recursos, aí a empresa cresce mais ainda. Começa a abrir CDs em diversos estados, chega a ter 11 CDs em 10 estados aqui no Brasil, e aí passa a ter uma abrangência nacional. Já no ano de 2013, aí começa também a investir no varejo, e nesse investimento no varejo, compram 3 redes de loja, a Drogas Mil, a Farmalife e também a Tamoio. Então agora tem dentro da Profarma, que é uma atacadista, né, uma distribuidora de medicamentos, agora eles têm 3 redes voltadas para o varejo. E aí, na sequência, no ano de 2016, eles juntam todas essas redes numa outra empresa. Então, formam uma outra empresa chamada Demil, né? E a Demil daí passa a ser o braço de varejo
da Profarma. Daí, na sequência, ele desmembra todas essa parte de varejo, é desmembrada da Profarma, e no ano de 2016, eles adquirem mais uma rede de farmácias, que é a Drogarias Rosário. Tá? E aí, no ano de 2020, fazem o IPO desse braço de varejo, que é a Demil Varejo Farma S.A. Então, para a gente conhecer como que está a situação econômica e financeira da Demil, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também as informações do terceiro trimestre do ano de 2021. Então, vamos aos números. Bem, então vamos aqui com os números da Demil Varejo Farma S.A., e como falei, trouxe aqui 2018, 2019, 2020 e também o terceiro trimestre de 2021. E por que essa sequência aqui? Por que todos esses balanços? Porque a partir do momento que a gente tem uma base histórica maior, pegando aqui 3 exercícios, praticamente o quarto exercício aqui, a gente consegue perceber se existe uma regularidade na empresa, como que vem sendo o desempenho, a tendência, né? Porque através dos números a gente também percebe tendência para onde que a coisa está indo ou não, né? Então por isso que a gente traz aqui uma base maior de análise. Claro que se tiver uma base maior ainda, melhor, né? Quanto mais informações, melhor é a nossa interpretação, né? Mas vamos começar aqui pelo ano de 2018, entender através dos números o que é a Demil, né? No ano de 2018, a Demil tinha um patrimônio total dentro do seu ativo de R$1 bilhão. R$1 bilhão quer dizer o quê? Todos os bens e direitos, tudo que faz parte do patrimônio da empresa, vale em valor contábil R$1 bilhão. E aí ele é dividido aqui em dois grupos, o ativo circulante, que é o capital de giro, e o ativo não circulante, que é considerado um capital fixo, apesar que o realizado a longo prazo não é tão fixo assim, já que ele se realiza no prazo superior a um ano. E dentro desse 1 bilhão e 14, o valor maior está aqui, ó, 665 milhões no intangível. O que é esse intangível? São os ágios que a empresa pagou na aquisição das redes de farmácia que foi comprando, então ele entra aqui como um bem de natureza incorpórea, porém que tem valor econômico. E aqui no ativo circulante é o capital de giro, que vai fazer a empresa funcionar. E aí ela fechou no ano de 2018 com 261 milhões de capital de giro, o que representava 25,7% de tudo que a empresa possuía. Tinha em 2018 57 milhões em dinheiro, caixa, banco e aplicação, contas a receber 18 milhões e um estoque de 132 milhões de reais. Indo para o ano de 2019, aumenta um pouquinho o seu tamanho para 1 bilhão e 95 milhões, o capital de giro recua para 248 milhões com 22,7% de representatividade. Diminui um pouquinho o valor de dinheiro em caixa, 49 milhões, diminui também o contas a receber, 13 milhões, e também os estoques sofrem aqui uma pequena redução, fechando em 129 milhões de reais. Já para o ano de 2020, no ano de 2020 ocorre o IPO, e com a entrada do IPO, o patrimônio da empresa pula para 1 bilhão 454 milhões de reais, e o capital de giro aumenta para 483 milhões, com 33,2% de representatividade. Desses recursos do IPO, grande parte veio parar aqui, ó, no caixa da empresa, que de 49 milhões pulou para 206 milhões de reais. Aumenta também o contas a receber 71 milhões e o estoque aqui praticamente ele vai se mantendo estável aqui nos 131 milhões de reais. Já no terceiro trimestre de 2021, agora em setembro, o patrimônio total fecha aqui em 1 bilhão 463 milhões e o capital de giro agora recua aqui para 409 milhões com 28% de representatividade. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 116 milhões, aumenta um pouco mais o contas a receber e os estoques, 135 milhões. Então o que chama a atenção aqui é justamente que a empresa, ela praticamente vem mantendo o mesmo volume de estoque ao longo de todo o período, 132, 129, 131, 135 milhões de reais, né? E com a entrada do IPO, então, a entrada de recursos aqui no caixa, parte já saiu durante o ano de 2021, e existe aqui no imobilizado um aumento no imobilizado, que é justamente com a abertura de novas lojas, também com instalações e tudo mais que fazem parte do imobilizado. Olhando agora o endividamento da empresa, no ano de 2018 fechou com 523 milhões de reais de endividamento, que representava 51,6% de tudo que a empresa possuía. Quer dizer, ela tinha um patrimônio de 1 bilhão e 14 e devia 523 milhões, portanto, devia 51,6% de tudo aquilo que ela possuía.
Já no ano de 2019, a dívida vai para 629 milhões e agora aumenta aqui para 57,5%. Com a entrada do IPO, e a entrada do IPO você vai observar aqui, ó, patrimônio líquido, 466 milhões, pula para 836 milhões. Né? E o endividamento fecha em 618 milhões, agora ele é reduzido para 42,5%. Repare também que dentro do PL, ela vem aqui com uma sequência de prejuízos acumulados. Então a empresa ela ainda tem esses prejuízos aqui para serem recuperados na sequência. No ano de 2021, o endividamento fecha com 640 milhões, 43,8% de tudo aquilo que ela tem, ela deve. E continua aqui também com seus prejuízos acumulados aqui ainda para serem recuperados. Olhando agora os resultados gerados pela Demil, no ano de 2018 fecha com faturamento de 1 bilhão 161 milhões, em 2019 1 bilhão 132 milhões, em 2020 1 bilhão e 4 milhões de reais. Então o faturamento ele vem apresentando pequenas quedas ao longo do período. E nesse ano de 2021, em 9 meses, acumula aqui um faturamento de 878 milhões, já nos dando aqui uma amostra de que esse ano vai fechar com perto entre 1 bilhão e 100, 1 bilhão e 200 milhões, vai ser o faturamento da empresa nesse ano de 2021. Então a gente não percebe aqui um crescimento no faturamento da empresa, ou se tiver um crescimento, ele praticamente vai recuperar a sua posição lá do ano de 2018. Em termos de resultado, em 2018 fechou aqui com lucros de 2 milhões 681, um lucro pequeno aqui perto do faturamento. Em 2019 fecha com 7 milhões 487 de prejuízo. No ano de 2020 praticamente zerou, fechou só com 123 mil de lucro e agora em 9 meses do ano de 2021 acumula um prejuízo de 12 milhões 952 mil. Portanto, a empresa aqui, em termos de capital de giro, está estável o capital de giro da empresa. Em termos de endividamento, com a IPO diminuiu o endividamento, porém a empresa ela ainda está devendo em termos de formação de resultados, já que não consegue fazer um aumento no faturamento ao longo desse período, e principalmente considerando aqui 2020, que foi um ano de pandemia, que teve grande demanda por medicamentos, acabou não conseguindo aproveitar esse momento, né, que favorável a esse setor de atividade, né, e agora em 2021 também está tendo já um pequeno crescimento, mas muito aquém daquilo que seria necessário. E naturalmente que a empresa não está conseguindo produzir os resultados. E aí vamos entender aqui como que se forma esse resultado da Demil. O custo dos produtos vendidos, que era de 70,1%, recua para 69,8%, recua mais um pouquinho para 67,7% e agora volta a aumentar para 69%. Então ela não consegue aqui uma redução nos custos das mercadorias que ela vende. A parte da despesa operacional, que era de 29,1%, sobe para 32%, reduz pouquinha coisa aqui para 31,7 e 31,3. Então é uma tímida, né, depois de uma subida aqui no percentual de despesas da empresa, agora apresenta uma tímida redução nessas despesas. Então a empresa aqui, para voltar a ter lucro, né, ou então vai ter que reduzir aqui os seus custos dos produtos vendidos, das mercadorias vendidas, ou mesmo uma redução nas despesas operacionais, o que a empresa até o momento não está conseguindo realizar. Já que estamos falando aqui dos números, trago para vocês também alguns indicadores, começando aqui pela liquidez. A liquidez mostra a capacidade de pagamento curto, médio e longo prazo na liquidez geral e a capacidade de pagamento apenas no curto prazo na liquidez corrente. Começando pela liquidez geral, ele sai com índice de 0,57 para 0,46 em 2019, 0,94 em 2020 e 0,80 em 2021. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar, ela dispõe de apenas 80 centavos. Portanto, se ela tivesse que pagar todas as suas dívidas, ela não teria capacidade de pagamento. Então, para cada R$1 de dívida, só teria 80 centavos. Isso considerando o longo prazo. Mas no curto prazo, aí o índice já é melhor, ele sai de 0,77, reduz um pouquinho para 0,74, com a IPO, a entrada de recursos, aumentou para 1,52 e agora em 2021 fecha com 1,20. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, ela dispõe de R$1,20, dívidas que vão vencer no próprio ano.
Então, para cada R$1 de dívida, ela já tem R$1,20, paga e sobra. Não é uma folga financeira, mas também não vai passar aperto financeiro no curto prazo. Já o endividamento, que ele sai de 51,5% em 2018 para 57,5% em 2019, com o IPO ele reduz para 42,5% e fecha agora 2021 com 43,7%. De tudo que a empresa tem, ela deve 43,7%. Como eu falei para vocês, os índices aqui financeiros de endividamento, até eles estão bem equilibrados. Quanto a isso aqui, não vejo problemas na empresa. Agora, o problema da empresa está nesse outro gráfico que eu vou mostrar para vocês aqui. Os índices de rentabilidade. Margem líquida, quanto ela ganha em relação ao que ela fatura? 0,2%, muito baixo, né? No ano de 2018, aí fecha com um negativo de 0,7% em 2019, um índice de 0,01, praticamente zero em 2020, e agora em 2021, 1,5% negativo. De tudo que ela vende, ela perde 1,5%. Então vocês vejam que o setor ele já trabalha, é natural do setor trabalhar com margens baixas, até pela competitividade que existe dentro desse setor. E no caso da Demil, ela ainda trabalha com essa margem negativa que ela terá que recuperar, fechando com 1,5% negativo. Já a rentabilidade do ativo é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da empresa. 0,3% em 2018, 0,7% negativo em 2019 e praticamente zero no ano de 2020. Então, em relação a todo investimento, ela não consegue gerar ganho nenhum. E a rentabilidade do PL, que é o ganho em relação ao acionista, ele sai de 0,5% positivo em 2018, negativo 1,6% em 2019, praticamente zero também no ano de 2020. O ganho dos acionistas através dos lucros gerados pela empresa praticamente não houveram, fechando em 0% ali, né? Então os acionistas não estão tendo ganho nenhum ao investirem na empresa, mas naturalmente que para eles terem esse ganho é necessário que a empresa possua lucro. Aproveito aqui e trago para vocês também esse outro gráfico aqui, que é extraído através lá do Google, onde digitamos ali o ticket da empresa, que é o DMVF3, né, que são as suas ações preferenciais, e vamos ver o comportamento da ação desde a largada lá do IPO. O IPO da empresa que ocorreu lá no mês de agosto do ano de 2020, quando a empresa faz o IPO, as suas ações estavam sendo negociadas na faixa de R$ 12,75. E aí ela começa ali, logo na largada, ela tem uma queda ali, fechando em R$10, volta ali a subir para 12,88, aí ela vai oscilando ali, tentando se manter sempre na faixa dos R$12. Chegando no ano de 2021, aí ela começa ali uma sequência de quedas. As quedas não são rápidas, né? São quedas constantes. Aí as ações, o valor das ações vai caindo para 9, depois aí já passa a trabalhar na faixa dos 8, depois vai caindo, chegando agora no ano de 2022, em 7 de janeiro, que são os últimos dados que a gente pegou da companhia, o valor de cada ação estava cotado na faixa de R$ 3,90 a R$ 4,00. Então, uma ação que largou lá na faixa de R$ 12,00, praticamente um ano e meio depois, sendo comercializada na faixa de R$ 4,00. Só para também destacar aqui, trago para vocês aqui esse outro indicador aqui embaixo do quadro, que é o VPA 16,27. O que quer dizer esse 16,27? Que ao comprar as ações da Demil, em relação ao patrimônio, cada ação vale R$ 16,27. Então você, entrando de sócio da Demil, cada ação corresponde a R$ 16,27. Porém, para comprar essa ação, você não paga R$ 16,27, você paga só R$ 3,90. R$ 4,00 aproximadamente. Então, para ver como a ação está extremamente desvalorizada em relação ao seu valor patrimonial.
Tá então, mais uma empresa analisada, a Demil Varejo Farma. E olha só, aquilo que eu falei lá no começo, lá do empreendedorismo, olha só que engraçado, né? Quando você passa nessas redes de farmácia, quando você passa até e vê a Profarma, né, do tamanho que ela está, aí a gente não imagina que tudo começou de uma geladeira e de um casalzinho de cachorros pincher, né? E ali começa. Então imagina assim, desde o começo, o sacrifício, toda a luta do Manuel Birmark para construir, agora naturalmente do seu filho Sami, para poder deslanchar e fazer a empresa continuar crescendo e gerando empregos. Então são mais, como eu falei para vocês, 6.700 empregos gerados pelo grupo Profarma, né? E aí, naturalmente, que a gente sempre fica aqui na torcida pelo sucesso das empresas, porque quando as empresas têm sucesso, elas continuam gerando empregos, continuam gerando renda, continuam gerando desenvolvimento. E, naturalmente, para você que é investidor, investidora, você que compra ações das empresas, você está investindo no setor produtivo. E aí, naturalmente, que o ganho, essas empresas indo bem, você merece também participar desses ganhos, você merece ter o seu retorno. Então, por isso que a gente fica aqui sempre na torcida do sucesso dessas empresas aqui. Mas, naturalmente, que para você ter sucesso, a gente tem que tomar cuidado, mas aonde que vale a pena investir? Então, temos que conhecer um pouquinho das empresas e principalmente saber como que elas estão financeiramente, como que elas estão em termos de endividamento e também como que elas estão em termos de rentabilidade e de lucratividade. Até porque uma empresa é uma continuação de um trabalho, então a gente, através dos números, vai percebendo para onde que essa empresa vai. E uma das coisas que eu sempre cito é que nenhuma empresa ela acaba morrendo de ataque cardíaco fulminante, nenhuma empresa ela morre do nada. Então as empresas, através dos números, elas começam a dar indicativos se elas estão indo bem ou se elas estão indo mal. Então, naturalmente, quando você entende os números que são apresentados nas demonstrações contábeis, você consegue perceber para onde que essa empresa está indo e aí, consequentemente, você consegue investir com mais segurança, com mais tranquilidade, com mais consciência. E fazendo isso, você diminui riscos e aumenta as suas chances de ter retornos, que é o que você merece para construir a sua carteira de investimentos e o seu patrimônio. Dito isso, bons investimentos para vocês.